Voltamos, voltamos, voltamos. Vamos ver se agora vai. Por algum motivo nós tivemos um pane aí na live anteriormente. A Claudinha caiu aqui da conexão e não conseguiu voltar. Então vamos ver se a gente consegue agora trazê-la de volta. Ela já chegou aqui. Deixa eu te adicionar, Claudinha. Peraí. Voltei! Voltou! Ê! Menina, do nada tu caiu aqui. Oh, meu Deus, cadê ela? Ela tava falando. O Instagram agradeceu a minha participação. Mas fala pra ele que você nem começou ainda. Agora que tu vai Poxa vida, começar. Instagram, tenha Poxa, piedade. Poxa vida. menina, mas, mas eu já tive alguns problemas aqui em algumas lives anteriores. Eu tive duas lives, na verdade, que eu tive grandes problemas de conexão. Teve uma que a cada 5 minutos ela caía, eu tinha que recomeçar. E teve uma também que eu não estava conseguindo aceitar o meu convidado. Eu tive que reiniciar umas 2 ou 3 vezes até conseguir colocá-lo para compartilhar a tela comigo. Então pode ser assim uma frequência muito grande de uso nesse horário hoje, e aí acaba dando uns bugs É, doidos na na plataforma. realidade, na realidade, Priscila, o que eu acho é que é tudo muito novo para todo mundo, né? Inclusive para o Instagram, que não estava acostumado com essa movimentação de Exatamente. live, de online, de um montão de gente falando, de um montão de coisa diferente, de todo mundo, né? Então, do mundo inteiro, vamos dizer assim. Então, eu acho que até para eles é novo isso, é até uma estrutura digital Exatamente. muito grande que eles têm que ter. Verdade, Mas mas você quer dá esperar alguma continuidade coisa? lá. Não, não, pode continuar. O povo já está voltando aqui. Quem estava acompanhando a gente provavelmente já está entrando aqui também. Então pode continuar aí a falar um pouquinho de você para a gente dar o start no nosso tema de hoje. Tá bom, amor. Então, qual é o nosso propósito? Qual é o maior propósito que eu tenho de vida? É ajudar os empreendedores a ter melhores informações possíveis e seguras para tomar as decisões. Isso é o que eu dedico toda a minha vida, que eu dedico todo o meu conhecimento, que eu dedico todo o meu estudo. É ajudar essas pessoas, que é muito difícil no Brasil, né? Você ter um discernimento de gestão, tributário, de forma de natureza jurídica, de como é que você monta a sua empresa. Então, é para isso que eu vivo, para poder viver por esse propósito. Perfeito. E assim, Lindona, eu tenho certeza, né, que o seu conhecimento, a sua trajetória, você trabalha com isso. Então, não teria outra pessoa que eu poderia chamar aí para estar compartilhando com a gente um pouquinho de como a gente pode sobreviver com relação à questão mais de contábil mesmo, né? Porque números, por exemplo, eu sou de humanas. Eu sou totalmente voltada para humanas. Então, essa parte, realmente eu preciso aí terceirizar, porque foge totalmente do meu domínio. Então, assim, para quem não conhece, para quem não entende, você recebe às vezes um artigo e nem lendo o artigo você consegue entender qual a solução que a gente precisa fazer, o que, que a gente precisa tomar agora de cuidado, porque são às vezes muitos termos técnicos, prazos, e aí a gente precisa de um especialista, de alguém que está ali atuando com isso, para dar esse direcionamento para a gente. E a gente está vivendo hoje num momento que é crucial que os empresários e os empreendedores se blindem, né, e se preparem para que as empresas continuem sobrevivendo. Né? Que eu digo assim, que algumas vão até conseguir viver muito bem, principalmente quem trabalha aí com serviços essenciais, que graças a Deus está até duplicando, triplicando as vendas. Agora, quem não faz parte dos serviços essenciais vai precisar de bastante organização, né, e de um direcionamento assertivo para conseguir passar por essa fase sem complicações. E aí, eu separei algumas perguntinhas aqui para você, mas eu queria que você desse já para mim um panorama das empresas com relação a essa crise do Covid-19. Como que você está enxergando, né, a posição das empresas, a situação das empresas com relação a essa crise global que a gente está vivendo? Olha só, em primeiro lugar, eu queria assim só secar um pouquinho isso aí que você falou. Você falou para a gente, está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem.
Tá. Você falou que aquelas pessoas, aquelas empresas que têm serviços essenciais, que elas, assim, não têm tanto problema, aquelas que não são essenciais, que estão fechadas, o comércio, prestadores de serviços que não estão podendo, a demanda que caiu, o custo que continua, eu não acho bem assim, sabe por quê? Porque mesmo aquelas que estão tendo um crescimento que elas não esperavam também, você não concorda? Que tanto é Ah, novo para sim, quem está perdendo, quanto para quem está ganhando. isso é Se você não verdade. tiver um crescimento sustentável e ordenado, você também pode ter um grande problema na frente, Pois né? é, porque se a Você pessoa vender e não não tem a entregar, preparação e um planejamento, não consegue dar conta isso da aí. demanda, né? Exatamente. Porque o que está acontecendo com a gente? A demanda para a maioria cresceu, diminuiu, né, caiu, e o quê? O nosso custo manteve o mesmo. Agora, você também tem o caso das empresas que a demanda subiu e o custo cresceu. Então, é um crescimento que, se você não tomar cuidado, não se preparar, não tiver calçada por profissionais habilitados para estar junto com você como empresária, você também pode ter o mesmo problema, tá? Mas vamos assim focar nessas empresas que estão tendo problema, que realmente o panorama que cria um verdadeiro assim, que é considerado uma crise, né? Eu considero uma guerra branca, porque a gente chegou de repente para todo mundo, ninguém esperava. A gente está tendo uma mudança estrutural da economia, da oferta, do consumo, das novas regras de convivência, de onde a gente tinha prevalência do que era físico, né? E o digital complementava. Agora a gente tem o digital sendo a prevalência, o boom do negócio sobre o físico, né? A gente tem indústrias impactadas, muito impactadas, como eu te falei, uns com crescimento, né? Alimentação, saúde, essa parte está tendo um crescimento muito grande, outras não. E a gente tem também o EAD, né? Você também está começando a fazer seus eventos online, mas mesmo assim você não está precisando se preparar para isso, né? Não, Que é com uma coisa nova certeza. para você. Conhecendo Então, ferramentas, profissionais que possam auxiliar, existe toda uma preparação, porque assim, por mais que eu atendesse uma ou outra pessoa online, não era 100% de demanda online. Então agora a gente precisa se reestruturar para essa nova demanda, para esse novo mercado, né? uhum. É o mercado dos dois lados, né? Tanto você como empresa, quanto o mercado do seu cliente. O cliente, ele está mudando com uma velocidade assim ímpar, como ele compra o seu produto, como ele escolhe o seu produto, como ele chega até você, como ele te conhece. Então, isso tudo a gente está tendo que, é um termo que se usa nas startups do Vale do Silício, pivotar, está tendo que se pivotar o teu negócio muito rápido. Porque senão você está acontecendo as coisas tudo muito assim, né, frenéticas, e se você não se preparar nesse panorama de crise, você vai ter um problema muito sério. E a gente está, o que está se falando muito aí pelos estudiosos do mercado é que a gente está no mundo VUCA, né? O que é o mundo VUCA? É um mundo volátil, né? É uma técnica que o exército americano utiliza, que eles estudam tudo que muda durante uma guerra, o que eles por isso está sendo considerado um VUCA nesse momento, porque é uma crise, uma guerra branca, onde tudo é volátil, ou seja, uma hora é uma coisa, uma hora é outra, você não sabe exatamente o que vai acontecer amanhã, é incerto, né? Você é complexo, porque você não sabe, é tudo desconhecido para todo mundo, tanto para o governo, quanto para as pessoas, quanto para os líderes mundiais, todos os órgãos e entidades. O seu trabalho que você entregava de um jeito, meu trabalho que eu entregava de um jeito, né? As pessoas estão modificando até meios de pagamento, você está tendo que modificar isso. Então, é uma mudança totalmente ambígua. Ou seja, uma hora você sabe o que está acontecendo e outra hora você não sabe. Você traça um planejamento para curtíssimo prazo, porque você não sabe o que pode vir amanhã, né? E o Exatamente. externo, agora, qual é a jogada desse panorama? É o incerto lá fora, é o instável lá fora, mas que você esteja estável. Aí vem a sua profissão, que é muito importante, e que a gente tem como segmentação do meu mercado de contabilidade. Por quê? Porque vocês, para mim, são importantíssimos nessa hora. Porque vocês têm que desenvolver esses gestores desse negócio e preparar o indivíduo. Porque senão ele não consegue lidar com essa mudança toda dentro da É a empresa dele. preparação da pessoa, né? Que é a chave de qualquer negócio. Uhum. Se ele não se preparar, porque o negócio, né? Nós temos o quê? 99% das nossas empresas no Brasil são de micro e pequenos negócios.
Ou seja, você tem pessoas que quase não têm funcionário e que o negócio dele é quem? É você. Né? Ele mesmo. Eu sou o meu negócio. Eu é que me apresento, eu que vendo, eu que entrego, eu que Exatamente. avalio. Então, se você não tiver preparada, sua mente não tiver preparada para isso, você não consegue vencer essa barreira. Você entra numa caverna e lá você fica. Exatamente. Eu até estava vendo aqui uma matéria que fizeram uma pesquisa realizada pelo Sebrae de São Paulo em meado de março, logo assim que estava começando esse boom da crise, né? A questão da quarentena, que se não me engano a gente entrou de quarentena entre dia 20 mais ou menos de março. 20 de Então março. foi assim, na semana que o negócio já estava começando a especular, eles fizeram uma entrevista com 1.500 donos de empresas e 83% dos entrevistados que eram donos ou de microempresas ou eram pequenos empreendedores que estavam começando. 83% estavam se mostrando totalmente preocupados com como que as empresas deles conseguiriam sobreviver a esse período de crise, né, considerando impostos, encargos, tudo, porque eles não tinham noção de quanto tempo duraria aí essa paralisação. E aí a gente percebe que essa preocupação entra muito no que você falou, talvez numa falta de preparo, né? E aí entra a questão do próprio planejamento para que a gente consiga o quê? Se precaver aí, pelo menos a curto prazo, de situações como essa. Que aí a empresa que tem um bom planejamento, que tem um bom serviço de suporte contábil, consegue muitas vezes se organizar financeiramente para dar uma segurada durante o tempo e não ficar no desespero, né? Que aí entram as questões aí de trabalhar capital de giro, né? Fluxo de caixa, você conseguir organizar toda a sua parte financeira de uma forma profissional, porque a gente sabe que o empreendedor, ele acaba fazendo tudo muito de forma amadora, e aí chega num momento desses, ele entra em pânico, porque o amadorismo não vai ajudar ele a se manter no mercado, né? E aí ele percebe o quanto que é necessário uma mão de obra profissional para esse tipo de situação. Eu tenho certeza, Claudinha, que agora, durante a crise, depois da crise, o que vai ter de gente te procurando e falando assim, pelo amor de Deus, eu preciso de você agora. Eu fiquei durante muito tempo, sabe, empurrando com a barriga, tentando eu fazer, mas eu percebi que não dá para continuar assim, não. Porque eles vão passar a valorizar exatamente o serviço que você faz. Porque o empreendedor, ele ainda tem muito essa mentalidade de que ele consegue fazer tudo sozinho. Por incrível que pareça, eu estava no Oceano Vermelho, né? Porque cada vez mais aparecem contadores no mercado. E você acredita que com a crise eu vim para o Oceano Azul? Todo dia eu tenho pessoa me procurando, todo dia, todo dia. Por quê? Porque a gente consegue ver, vislumbrar isso na pessoa. Porque muitas vezes, aquele contador que entregava a guia, que entregava, nem muitas vezes nem entregava o balancete, mas entregava só a guia e a folha de pagamento para o cliente, não existe mais na minha empresa. A minha empresa hoje é voltada para o negócio do cliente. É para quê? Para justamente o meu propósito não é ajudar ele a tomar decisões. Então eu faço o quê? Eu sedimento, eu tomo conta da areia dele para que ele possa crescer, né, num cimento seguro, entende? Perfeito, perfeito. Falando nisso, vamos conversar depois da live. Ok, Temos que ok. bater um papo muito profundo, entendeu? Depois da live. Estaremos aptos. Mas deixa eu te falar, Lindona, o que que é legal? Você já deu aí esse panorama. Eu tô vendo até os comentários das pessoas aqui, né, com relação a isso que a gente está comentando, esse panorama, essa visão do que está acontecendo. A Rê, sempre muito participativa, eu adoro. Ela colocou assim: muitos empreendedores, principalmente os que entraram nesse mundo por necessidade e não por opção, acabam completamente perdidos, né, numa situação como essa, porque são aqueles empreendedores que, como ela falou, por entrarem por necessidade, não se planejaram. Não houve aí aquele processo de planejamento do negócio, de planejamento estratégico, de criar uma base, né? Não é só isso, eu costumo sempre dizer o seguinte: sabe o que o cara faz? A pessoa pega aquele dinheirinho que ela ganhou lá no FGTS, ou ele ganhou, sei lá, no seguro-desemprego, ou alguma coisa que ele vendeu, aí ele olha.
que eu vou fazer? Ele não olha para dentro, um espelho para ele e fala, o que eu amo fazer? O que eu sou feliz fazendo? Ele não faz isso. Ele olha, o Joaquim montou uma farmácia e essa farmácia tá cheia de gente. Olha, o João também montou. Eu vou montar uma farmácia. Entende? Então ele vai por necessidade, porque ele precisa ter um negócio para sobreviver, e ele não se prepara. E ele tem que se preparar para tudo na vida. Até quando ele vai casar, ele precisa se preparar. Quando ele vai ter um filho, ele precisa se preparar. E a empresa é um filho dele. É um filho. É um Exatamente. filho com vida própria, inclusive, né? Então, você tem que ter essa visão de gestão do teu negócio para que ela seja o quê? Sustentável. O brasileiro é considerado um dos maiores empreendedores do mundo. Ele monta empresa, como diz na gíria, a dar com pau. Mas ele fecha empresa a dar com pau, porque ele chega daqui para cá sem a gestão do negócio dele. Não Entende? tem o Então, por isso planejamento, que não tem o propósito, como você acabou de falar, né? A pessoa vai no embalo, tipo assim, vou seguir o fluxo. Tá todo mundo isso aí. abrindo isso, vou abrir também. Mas não entende nada daquilo, não procura aprender, porque aí também é uma outra questão. Às vezes eu não sei, mas se eu tenho interesse de fazer dar certo, o que eu vou buscar? Vou buscar aprender, vou buscar me apaixonar por aquilo dali, porque eu quero fazer dar certo. Mas não tem nenhuma dessas preocupações. E aí simplesmente, eu falo que é muito fácil você implantar algo. O problema é manter esse algo. É o manter, o segredo está exatamente na preparação do manter. Porque se a gente não consegue se preparar para manter, em um ano a gente fecha, em um ano a gente fale, em um ano a gente quebra, né? Então a gente precisa ter Priscila, essa mentalidade. você quando com toda essa sua bagagem profissional, você já conheceu alguém você fez algum atendimento, uma mentoria, um trabalho, que a pessoa já nasceu sabendo? Hum, não. Então, significa o quê? Que todos podem aprender, né? Todos, é questão Todos podem aprender. é Exatamente, é só uma questão de dedicação e querer, né? escolha. De Exatamente. vontade, né? Isso aí. Olha, perguntaram aqui, a Rê, ela colocou assim: para os que não se planejaram antecipadamente, existe uma solução viável hoje? Tipo assim, a pessoa não estava planejada, foi pega pela crise, não tinha planejamento, tinha um pequeno empreendimento. Existe uma solução que faça com que ela hoje consiga, de alguma forma, se ajustar para sobreviver nesse período de crise e passar pela crise para depois se ajustar? Olha só, primeiro lugar, ela vai ter que voltar e fazer o deverzinho dela de casa. Qual é o deverzinho dela de casa? Meu negócio existe por quê? O que eu amo fazer e quem eu quero atingir. Isso aqui. Deverzinho de casa de um dia. Segundo que ela vai ter que fazer. Todos, 100% da raça humana, depois que a gente acabar essa crise, não seremos mais as mesmas pessoas. Isso significa dizer que nós vamos ter que mudar mindset e até pivotar o negócio. Se eu tinha uma forma de entregar, fazer chegar o meu produto ou o meu serviço ao cliente, pode ser que eu tenha que mudar. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que sentar, né? De preferência com o contador dela, se ele prestar esse tipo de serviço. Se não prestar, vem para mim que eu ajudo ela. O que acontece? É o seguinte, você tem que sentar, olhar para o seu negócio, o que eu preciso, o que eu posso cortar de despesa, o que eu posso modificar a minha forma de trabalhar. De repente eu entrego a minha loja, se é uma loja física, eu não sei o que eu preciso. Como é o nome dela? É. Renata? Rê, isso. Rê. A Rê, eu não sei o que a Rê trabalha, ela pode dizer aí que a gente tenta ajudar, entende? Ela vai ter que o quê? Ver como está inserido o negócio dela nesse ambiente do mercado. Antes, a visão realista e a visão futura. Para onde que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para que eu atinja o meu resultado. Agora, uma coisa é certa, não vai ser do mesmo jeito que ela está fazendo. Porque não é o mesmo jeito que eu fiz, não é o mesmo jeito que você está fazendo, não é o mesmo jeito que ninguém está fazendo. Perfeito. Perfeito. Lindona, e com relação, como é que funciona essa questão dos impostos? Porque eu estou vendo aí que tem saído várias matérias falando de novos regulamentos implantados para esse período de crise. Tem até algumas coisas, a gente recebeu um advogado aqui na semana
retrasada falando sobre a parte de contratos. Então, a gente está vendo que o governo, de alguma forma, está tentando se movimentar para criar alguns prazos, algumas condições especiais nesse período de crise. Com relação aos impostos, houve alguma movimentação governamental, ou dando algum tipo de desconto, ou prorrogando prazo? A gente agora, final de abril, teoricamente, teria negócio de imposto de renda para entregar, isso permanece? Como é que está funcionando essas questões? Olha só, querida. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: para você existir o governo, tem que existir as pessoas, tem que existir a sociedade. Então, primeiro o consumo, depois o cliente, depois as empresas, depois os impostos, depois o governo, né? Que eu tenho visto muitas pessoas falarem: ah, mas o governo tem que prover tudo. Mas o governo tem um caixa que ele tem um limite, né? Ele não fabrica dinheiro, pode pegar o dinheiro, vai lá para a Casa da Moeda, começa a fabricar dinheiro e distribuir pelo povo. La Não é Casa de assim que funciona o Papel. mundo. É, exatamente. Não é La Casa de Papel, entendeu? A gente já não é bem visto. A gente tenta entrar naquele G8 e é difícil. Então, quer dizer, não é assim que funcionam as coisas. Então, o que o governo fez? E eu estou aqui, olha só, eu gosto de deixar isso bem claro, eu trabalho para as empresas, mas a gente tem que ser realista no que acontece, né? O governo, ele injetou, até agora, está injetando no mercado 750 bilhões de reais, tá? Através de medidas, através de BNDES, através de uma série do compulsório dos bancos, ele tá injetando. Agora, o que ele fez? Ele não anistiou ninguém. Ele não chegou para as empresas e falou assim: olha só, querido, você não vai pagar seu imposto, não. Eu vou apagar seu imposto, vou jogar aqui, vou arquivar seu imposto e você não vai pagar nesse momento, não. Não fez isso. Então, eu gosto de deixar isso bem claro para as pessoas. São em torno mais ou menos de 26 medidas já editadas, medidas provisórias, são aquelas medidas que o próprio Poder Executivo faz, que para não passar pela Casa Legislativa, não passar por aquela burocracia toda, né? Então, são 26. E tem que pensar o seguinte: quando o governo faz algo, ele não pode só ir lá num ponto, ele mexe com várias esferas. Então, ele tem que editar e pensar em como é que ele resolve o resto dos problemas em gerais das empresas. Então, o que ele fez? Para as micro e pequenas empresas que estão. Nós temos hoje no Brasil 3 regimes tributários, tá? O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. A grande maioria das microempresas, elas são Simples Nacional. Então, o que ele fez? Ele adiou, ou seja, pegou o imposto que vencia hoje, março, abril e maio, e prorrogou para outubro, novembro e dezembro. O que eu falo para as empresas? Cuidado com isso. Por que cuidado com isso? Porque o governo, ele jogou lá para frente e as empresas no Brasil, elas trabalham em média com fluxo de caixa negativo. O que significa isso, Priscila? É que as empresas, elas trabalham não pagando impostos ou pegando empréstimos de pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Elas não trabalham com a receita própria dela, da empresa dela. Então, o que vai acontecer? É uma bola de neve. Porque lá em outubro, lá em novembro, lá em dezembro, eu vou ter que pagar os meus impostos junto com as competências daqueles meses. Então, ao invés de pagar um imposto, eu vou pagar 2. Agora Lembrando que vem um final de ano agravante. tem 13º, tem um monte de Isso coisas, né? aí, exatamente. E tem outras coisas na sua despesa, dependendo do seu tipo de negócio, que tem outras despesas também que podem vir. Negócios sazonais, por exemplo, sorveteria, que é o pique do boom, é lá em cima, lá não tem receita durante esse período, só tem novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, uma sorveteria, uma indústria de sorvete é assim, entendeu? Então, vamos lá. Aí ele prorrogou, aí veio o problema. O Simples Nacional, ele é um imposto que ele engloba 8 impostos, dentre eles impostos estaduais como o ICMS e os municipais como o ISS. Só que é uma briga, porque o governo federal, ele tem soberania. E os governos estaduais e municipais têm autonomia, ou significa dizer que eles têm legislação própria. Então, o governo não conseguiu fazer essa prorrogação dos impostos estaduais e municipais junto com os federais e jogar lá para o final do ano. Então, ele só deu prorrogação de 3 meses para o ICMS, para o ISS, e os federais lá para outubro, novembro e dezembro. Olha que loucura. O imposto de renda pessoa física, o que ele fez? Foi uma briga, mas ele conseguiu
prorrogar para 30/6. Ele tirou de 30 de abril e prorrogou para 30/6. Uma pergunta que Dois tem me feito meses, muito. né? 2 meses. Aí as pessoas pensam, pô, mas então eu sempre paguei 8 vezes o meu imposto. Eu vou pagar então menos vezes? Diminuiu o número de parcelas? Não diminuiu. Continua as 8 parcelas. Aí a outra Perfeito. pessoa me perguntou, mas vem cá, Cláudia, então vai ultrapassar o ano que vem? Vai ultrapassar janeiro do ano que vem. Antes você terminava em novembro, agora você vai pagar até janeiro. Quando você estiver começando a fazer o outro imposto, você vai estar acabando de pagar esse. Ok? Para as empresas que são lucro presumido e lucro real, o que ele fez? Ele prorrogou também o vencimento do PIS e do COFINS e do INSS patronal, porque eu não sei se eu consigo explicar isso de forma bem branda para o nosso público, mas a empresa paga o INSS sobre a folha de pagamento quando ela é lucro real e lucro presumido, essas duas modalidades tributárias. Ele pegou também e prorrogou, né? Eu até fiz um vídeo, ele ficou grandezinho, mas é muito bom. Se chama Vamos Vencer, medidas para o sistema socioprodutivo do Brasil. Que eu falo uma série de medidas que o Brasil fez para todos esses tipos de Que empresa, tá? bacana. Depois compartilha lá no grupo do Telegram, Claudinha. Com Tá, o eu vou pessoal. compartilhar. Vou compartilhar. Então, ele só prorrogou o PIS e o COFINS, né? Fez umas medidas de obrigações acessórias, que são aquelas medidas de informações para o governo, ele prorrogou também. Então, o que eu quero dizer nessa síntese? Não são muitas medidas, são medidas pequenas. Só que os outros impostos, aliás, em quase todas as empresas, menos no lucro real, no lucro presumido, no Simples Nacional, o valor do imposto é pago sobre o faturamento bruto. Então, se a empresa está fechada, ela não vai ter faturamento, ela não tem imposto a pagar, né? É porque as pessoas ficam pensando, pô, mas como é que eu vou pagar se eu não estou nem vendendo? Bom, você não vai, se você não está vendendo, você não tem receita, você não tem imposto, tá? Só para deixar bem Exatamente. claro isso aí, ok? E em relação às medidas de obrigação acessórias, como eu falei, só ratificando, é que foram prorrogadas para frente, mas nenhum imposto foi anistiado, nenhum imposto foi cortado, nenhum. Entenderam, gente? Não tem essa de não tem mais imposto. O que vocês Não ganharam tem. foi um prazo que não necessariamente é uma boa pedida, como a Claudinha já explicou aqui, né? Porque realmente é uma coisa aí que, como até bem colocaram ali em cima, se a gente não tomar cuidado, vira uma bola de neve. A gente perde o controle. E aí uma coisa vai se unindo à outra, e quando a gente vê, a gente tá assim, e agora? O que eu faço? Porque era uma coisa só para pagar, agora eu tenho 5, né? E sem a mesma receita, porque a gente sabe se Deus lá quando, se Deus quiser, não vai demorar muito, mas a gente não sabe quando que a gente vai voltar a ter aí o nosso mercado fluindo novamente da mesma forma, né? A gente ainda está em quarentena aqui no Rio, eu não sei como é que tem funcionado aí no estado, né, do pessoal que está participando, se você é de outro estado, depois até comenta aqui se o mercado aí já voltou a funcionar. Eu sei que alguns lugares estava começando a liberar de novo, né, a Eu só questão conheço da... um, Florianópolis, só. Eu não É conheço o outro. único, o Nem resto entendo está por que tudo querer fechado separar. ainda. Eu acho. É o único que eu conheço. Agora, Pri, uma coisa também que as pessoas têm que tomar cuidado, por exemplo, o governo, ele fez uma série de medidas para as pequenas e médias empresas e para as grandes também. Uma delas, ele está oferecendo, porque ainda está saindo isso também, porque, volto a dizer, é toda uma burocracia na máquina, aquela ajuda emergencial de R$ 600 para as pessoas de vulnerabilidade, por exemplo, a Caixa Econômica afirmou, é uma operação bancária que eu nunca fiz desde que eu existo. Quase 100 anos de existência, ela nunca fez uma operação assim. Então, é tudo muito novo para todo mundo, né? Isso é lógico que eu estou pensando num país 100% correto, né? Eu não vou nem pensar naquela outra parte que a gente já conhece. Não Não entra vou nesse entrar detalhe. Não, não vou não. entrar nesse mérito, nem vou tocar nesse assunto. Mas então, o governo, ele lançou esse empréstimo. Aí olha a pegadinha. Ele vai pagar a parte líquida para o empréstimo que as empresas que tiverem, que puderem fazer isso, vai pagar, só que ele só paga para os funcionários diretamente, ou seja, os funcionários têm que ter folha de pagamento naquele banco que a empresa tem conta, ok? Tá, você tem um funcionário de R$ 2.000, um exemplo.
o seu salário líquido do seu funcionário é 1.500. Ele tem 500 de desconto de impostos. Você vai poder pegar o empréstimo de 1.500. Agora, os outros 500 você vai ter que ter no caixa da sua empresa para pagar os impostos do seu funcionário. Entende? As empresas, muitas vezes, elas não pensam nessas coisas. E ele tem que pensar, porque tem que implantar um fluxo de caixa na empresa, saber o que que deve, para até saber o que que eu posso negociar, Mas o que aí que eu entra o posso seu fazer. trabalho. Entra Sim, exatamente essa visão profissional que muitas vezes o empreendedor, o pequeno empresário não tem. E ele acha que ele sabe. E aí é num momento complicado que ele percebe a falta que faz ter aí uma mão de obra especializada, um profissional competente para orientar, para direcionar ele exatamente assim, aonde eu economizo, o que que eu faço com esse dinheiro, eu pego esse empréstimo, vale a pena? Porque isso é uma outra coisa também, né? A questão assim de, eu tenho visto aí algumas pessoas em grupos do WhatsApp falando dessa questão dos empréstimos que vão ser concedidos com juros mais baixos. E aí, beleza, mas entra aquela questão, não deixa de ser juros. Realmente tem necessidade de você entrar dentro de uma dívida, né? De um empréstimo que vai aí te cobrar mais caro? Será que não tem como você tentar reinventar o seu negócio e criar outro fluxo de caixa enquanto esse período não acaba, para bancar aí as coisas que você precisa pagar sem precisar entrar no processo de empréstimo? Então, eu acredito que existem várias coisas que precisam ser pensadas antes que a pessoa comece a enfiar os pés pelas mãos, usando até um termo bem popular, né? Para tomarem muito cuidado com essas facilidades que nem sempre são facilidades. Muitas vezes acabam vindo como lobo em pele de cordeiro. E aí te afundam mais do que te ajudam. Porque na realidade, né, tem muitos empresários que eles nem sabem o que que é o custo deles, da operação, o custo fixo que ele pode renegociar, quanto exatamente o contrato dele, por que que aumentou, ele não sabe, né? Mas muitas vezes também, por isso que ele precisa de um bom profissional contábil. Por quê? Eu posso provar para ele que o custo da operação dele, naquele caso, é mais caro do que o empréstimo a 3,75 ao ano de juros. Posso provar isso, se eu conseguir olhar e ler a empresa dele. Só que o seguinte também, isso tem que ter, o empresário tem que ter números. Aí no outro dia me perguntaram, mas eu não faço a mínima ideia como é que eu faço isso para o futuro. Eu não tenho nem um passado. Falei, é isso ou dever de casa de novo? Você vai fazer o seu passado. Levanta o seu passado para você conhecer o seu presente e projetar o seu futuro. Entende? São Excelente. coisas que não tem jeito, a gente tem que ver caso a caso. Cada empresário ele tem que parar com essa mania de ficar olhando os outros, olha para o seu quintal, olha para o seu quadrado, vê como é que é ele, estuda o mercado, é lógico, ele tem que conhecer o seu mercado, né? Tem que conhecer as modalidades tributárias. Eu tenho uma série de vídeos no meu canal da Claque Contabilidade do YouTube, falando sobre os impostos, sobre modalidades tributárias. Vai lá, estuda, não é fazer. É saber o que as pessoas estão conversando com ele. Quando o contador dele, quando eu chegar e conversar com você, você sabe o que eu estou falando. Não é que você vai fazer, mas você entende para você ter um objetivo de escolha, de você poder tomar decisões, entende? Perfeito. A Aline, do blog Sem Pretensão, ela acabou de comentar aqui. O contador é um personagem chave nas empresas. Deveriam É, cada vez mais oferecer esse serviço mensal de resultados. Eu amaria ter uma assessoria contábil assim. Aline, essa já mulher, está e aqui aqui. ela já está aqui. É só você fazer contato com ela depois que a live acabar. Porque ela Exatamente. oferece exatamente esse tipo de serviço. Uma assessoria contábil completa, com foco no resultado, te dando todo o suporte necessário para que você consiga ver o crescimento da sua empresa. Então é ela, Cláudia Lolita aqui, quem está dividindo a tela comigo, essa maravilhosa, entendeu? Então procura ela depois que essa live acabar. Lindona, a gente já vai ter que partir para os nossos finalmente. Nem vai dar para Ih, fazer toda. A gente poxa, fala nem dá tempo de falar tudo que a gente tem que muito, falar. mas é Eu porque falo, sabe o quê? Olha só, o profissional da saúde não é um serviço essencial hoje, não é para a saúde da população.
os contadores são os médicos das empresas. Eles precisam estar também agindo nas empresas para que a gente salve as empresas. Tem contadores e contadores, lógico, tem profissionais e profissionais. Mas a gente tem o quê? Condições de poder ajudar a empresa a sobreviver e a ter uma sustentabilidade no mercado. Então, para isso que a Perfeito. gente... Opa, Tô falhou ouvindo, aí. tô Ouviu? ouvindo. Tô ouvindo. Então, Claudinha, para a gente já partir para os finalmente, depois, se for o caso, a gente até marca outra live para poder suprir aí o restante das perguntas que não vou conseguir te fazer, né, para a gente poder dar continuidade. Mas eu queria que você desse aí, deixasse para o pessoal que participou da live hoje, mas que eu acredito que com o que foi trazido, com o que foi abordado, já foi super esclarecedor para as pessoas, para elas entenderem um pouquinho de como que está funcionando essa parte contábil aí para quem tem empresa, para saberem se posicionar melhor. Qual seria a grande dica que você pode deixar para a gente para esse momento de crise? Olha só, primeiro lugar é o seguinte, o que eu sugiro, nem parece que é uma contadora falando, mas é você fazer um mapeamento, tá? Do mundo lá fora, por isso que eu falei para você que eu sou um instrumento para ajudar as pessoas a decisão, porque a minha cabeça ela é um pouquinho diferente do mercado aí. Então, o quê? Fazer um mapeamento do mundo lá fora, né? Por quê? Se você faz um mapeamento, você pode dizer o que seu negócio está inserido, o que está acontecendo com o seu negócio. Segundo, fazer um mapeamento do próprio gestor da empresa. Porque você tem que saber, será que eu sobrevivo? Será que eu aguento esse rojão? Será que eu aguento enfrentar esse oceano aí? Será que eu aguento essas ondas? Porque eu preciso estar preparada. Senão não é o meu time que vai estar, não é verdade? Exatamente. Esse mapeamento, ele vai contar o quê? Aquela matriz tão famosa da fofa que você diz. Quais são as ameaças, quais são as oportunidades, quais são meus pontos fracos, quais são meus pontos fortes. Eu tenho uma assessoria contábil preparada para me ajudar no técnico, para eu poder ver essa gestão do meu negócio? O que está acontecendo com o mundo lá fora? Eu sei. Eu estou só ouvindo o que a mídia fala, a Globo fala, a Record fala, a internet fala, ou eu estou tendo as minhas próprias conclusões. Entende? Porque é muito importante, porque o negócio da gente tem a cara da gente. E, gente, não pense assim, a Apple tem a cara do Steve Jobs. É uma empresa multimilionária. Então, por que a minha não vai ter o meu negócio, a minha cara? Entende? Exatamente. Preciso disso. Depois disso tudo, eu faço um planejamento pessimista. Se eu conseguir fazer isso tudo e não der certo, vai acontecer isso. Um realista, o que eu posso fazer e que pode acontecer com o meu concorrente? E um otimista. Eu vou conseguir vencer, porque eu vou tomar essas medidas, eu vou estudar, eu vou ter profissionais habilitados perto de mim, vou ter uma boa assessoria contábil e vou sair dessa porque eu sou um vencedor. Isso aí, gente. Não tem nem o que acrescentar depois dessa dica final aí, que eu acredito que foi excelente. Depois eu vou até fazer um resumo dessas observações que ela trouxe aqui no finalzinho para colocar lá no grupo do Telegram para vocês. Mas eu tenho certeza, né, e eu já vi até nos comentários, Claudinha, de que foi realmente algo esclarecedor, né? Até para mim, várias coisas eu já anotei aqui, né? E eu acredito que, assim, a gente Mas você precisa. tem bônus, você pode perguntar em private. Pronto. É verdade. Mas, assim, a gente precisa entender que a Claudinha falou uma coisa agora que eu sempre falo isso. E eu acredito que quando você que está assistindo entender também, você vai começar a ter vários insights e vários direcionamentos muito mais assertivos do seu negócio. Você é o seu negócio. Você precisa começar a entender mais quem é você dentro dessa história toda e como que você tem agido diante de tudo isso para começar a se preparar para aí sim você começar a investir de forma pontual no que precisa ser investido para o seu negócio. Não só andar, mas para que ele ande e cresça e evolua. Porque como eu comecei a live hoje falando, nós nascemos para crescer. E isso funciona também para os nossos negócios. Nós criamos uma empresa, não é para a gente chegar, criei empresa, estou ganhando aqui R$ 1.000 por mês, tá bom. Não, gente. Se você alcançou 1.000 e se você se capacitar, se você buscar aí colaboradores, profissionais, prestadores de serviço que vão somar,
Você pode sair do 1.000 e você pode alcançar os 3, os 5. Depende da sua mentalidade. Que mentalidade que você tem? É uma mentalidade de alguém que vence, de alguém que quer crescer, para assim você ter a oportunidade até de ajudar outras pessoas, ou uma mentalidade de alguém que paralisa, de que estagna, de que fica lá, acomodado com o pouco. Você não nasceu para ter pouco, você nasceu para conquistar mais. Só que a gente precisa entender isso e chamar profissionais, assim como a Cláudia, competentes, que tenham aí trajetória, experiência e conhecimento para nos ajudar da melhor forma. Porque, infelizmente, Claudinha, não só na área da contabilidade, mas eu digo em todas as áreas, seja na área jurídica, na área de consultoria, a gente precisa ter cuidado com o profissional que a gente chama para estar com a gente. Porque ao invés de ajudar, ele pode ajudar sim, só que a afundar o negócio que já está afundando. Então a gente precisa ter muito cuidado, né, e escolher a dedo ali os profissionais de cada área que a gente quer para caminhar com a gente. Para fazer o nosso negócio crescer. Que eu acredito que esse seja o foco de quem está aqui, plena terça-feira, feriado, parando para assistir essa live, né, receber esse conteúdo. Eu acredito que são pessoas que tenham essa mentalidade vencedora. Então, eu quero te agradecer, tá, por esse bate-papo incrível. Foi tão bom que passou muito rápido. Eu sempre reclamo, quando o negócio está começando a esquentar, acaba. Mas a gente vai ter aí outras oportunidades, com certeza. Então, gratidão pela sua disponibilidade, por todo o conhecimento que você compartilhou e gratidão para vocês aí que participaram. Tenho certeza que foi enriquecedor para vocês também. Qualquer coisa que vocês tenham de dúvida, eu vou estar compartilhando aqui alguns artigos que eu separei sobre esse assunto. Depois eu vou ver se eu pego também o vídeo que a Claudinha falou que ela fez e vou compartilhar lá no grupo do Telegram. Se você não faz parte, o link está na minha bio. Você pode ir lá e ser direcionada para o grupo, que é um grupo exclusivo voltado para conteúdo de desenvolvimento pessoal, tá? Então vocês serão muito bem-vindos. Então, gente, gratidão. Quer agradecer aí para a gente encerrar, Claudinha? Muito obrigado por vocês, vi vários clientes meus aqui. E eu fico tão feliz porque eu vejo os clientes participando. É porque acreditam naquilo que a gente faz. Se ele está participando, é porque a gente faz por eles, né? Então, quiçá pelos aqueles que vêm. Então, muito obrigado por estarem aqui, dia 21 de abril, dia de Tiradentes, feriado nacional. Tudo bem que a gente está em quarentena, mas é diferente, né? A gente sabe que é diferente. Muito obrigada. Eu estou à disposição. Eu tenho um canal no YouTube, Clá Contabilidade. Eu tenho as redes sociais, Cláudia Lolita Freitas e Clá Contabilidade, para todo mundo procurar. Manda um direct, mande um message, manda que a gente está à disposição, tá bom? Marcar uma consultoria. Profissional top! Indico sim! E não só eu, como várias pessoas aqui que só estavam botando vários elogios. Então procure pessoas que vão somar com você. E a Claudinha, com certeza, é essa profissional que vai somar com você e te ajudar a crescer. Gente, beijo no coração. A gente se encontra amanhã aqui às 16h08. Beijo, fiquem com Deus. Estaremos lá. Beijo, querida.